É uma bênção poder enxergar, poder compreender, poder saber o que está acontecendo. E é isso que fé faz. Você começa a ouvir a voz de Deus e acreditar no que Deus é, e a tua vida começa a se acalmar e ajustar. Salmo 61, eu tenho 2 textos para ler essa manhã. Esse não faz parte, tá? Esse é um extra, só para avisar. Mas eu queria começar continuar o que nós estamos falando. Salmo 61 diz: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, desde os confins da terra clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é mais alta que eu. Essa aqui fala alta demais, mas tem essa tradução fala assim: leva para esse lugar onde é maior que eu, onde eu consiga. O mundo é demais para nós sem Deus. O mundo e todas as coisas que nós temos que lidar. Quanto mais você vai lidando, mais você tem coisa. Criar filhos, como vai ser os nossos filhos e os netos, como os nossos filhos estão criando nossos filhos, e sustento, e o governo, e provisão, e é muita coisa. Então o salmista diz: eu clamei, Deus, me leva para esse lugar, Deus, mais alto que eu. Não faz sentido nenhum você adorar um Deus que é inferior a você. Você vai buscar refúgio em alguém que é inferior ao teu problema. Você afunda junto e você afunda ele. Esse é o conceito de areia movediça. Você pisa em algo que afunda. Você vai buscar conselho em alguém e não vê firmeza. Você vai ouvir a televisão e não satisfaz. Você vai falar com um tal fulano que você confiava toda a tua vida e fraqueja. E você lembra disso e você olha para o lado e não tem nada para se apoiar. Nós estamos no meio de um oceano. No meio do oceano. De confusão, de incertezas, de insegurança. E não tendo onde nos apoiar. Essa é a descrição de uma vida sem Deus. E eu, esses últimos dias, um senso de apreciação por ser salvo. Amém? Amém? Um senso, porque nós não fazemos ideia. A gente vai andando com Deus e você não faz ideia, parece que é normal, você fica familiarizado com essa ideia de ter paz, estar seguro, né, de confiar em Deus, e você não faz ideia, começa a perder a noção, muitas vezes, o que as pessoas devem passar. Sem uma tábua de apoio, como deve ser, amém? Essa é a razão porque médicos, psicólogos, remédios, happy hour, álcool e tudo mais. Você não tem onde se apoiar. Trabalho, tem gente que trabalha bastante, dinheiro, quer conquistar, porque você quer ganhar dinheiro, trabalhar, porque em algum momento nessa você vai ter alguma coisa que vai ser sólido e você vai chegar à conclusão que não é sólido. Vocês vão, não tem onde ir. Ou seja, você não tem onde. Então, imagina essa situação. Você está no meio do oceano e não tem nenhuma tábua para se apoiar. Então, você está se debatendo. O mundo todo está se debatendo ao nosso redor. Eu não tenho onde se apoiar. Então, a bênção que é um dia Deus ter nos encontrado, Ele diz assim, eu estendido a mão para nós. Amém. Não tem preço. E o salmista usa esse termo. Eu clamei a Deus e diz, Deus me atendeu. Em tantos textos fala assim, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, Ele me atende.
Você tem alguém a recorrer. Você tem um lugar para ir. A casa de meu pai há muita morada. Você tem alguém, você tem um referencial para ir. Amém? É isso que Deus faz na nossa vida. Ele entra em cena e você tem para onde apontar. Se você não sabe o que fazer, você tem a palavra de Deus que diz, faz assim. Se você não está fraco e não sabe o que fazer, o Espírito Santo de Deus está em você e renova você. Você tem a palavra de Deus pregada que gera fé em você. Então, quando você não sabe o que fazer, você tem Deus que te alinha, te posiciona, te ajusta e diz assim, esse é o caminho, anda por ele. Como é você estar no meio de um problema e não ter onde se apoiar? E ainda assim, na graça de Deus, na bondade do Senhor, Ele faz nascer o sol sobre o justo e não justo. Tem coisas, amém? Coisas que foram descobertas, médicos, medicina, que estão ali ajudando as pessoas. Mas as pessoas não estão entendendo que por trás disso, que eles estão conseguindo sobreviver, tem um Deus que ama eles. E eles querem que você olhe para isso e diga assim, tem um Deus que está me... Amém. Que benção é ter uma referência nesse mundo. O que as pessoas chamam de liberdade hoje em dia é uma maldição, é um caos. Porque o que é a liberdade faz você poder fazer o que você quiser e achar que é inconsequente. Então o que acontece? Você não tem norte. Você não tem referência, pode tudo. E no momento que pode tudo, não pode nada e você não sabe mais. Você está totalmente perdido. Quando Deus entra em cena e diz, não faz assim, você, parece que você começa a se apoiar. A tua vida começa a achar alguma, apoio. Não faz isso, porque se você andar nessa linha, Deus vai abençoar a tua casa. A palavra de Deus, a vida de Deus, os princípios de Deus, eles dão apoio na nossa vida, eles dão norte, eles nos posicionam. E eles tiram a incerteza e a ansiedade da vida e começam a dar certeza. Paulo fala assim, fala sobre isso. Estou bem certo da minha fé. Eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Então, o que Deus na nossa vida faz? Ele dá certeza, Ele dá segurança, Ele dá apoio, Ele dá referência, Ele dá uma tábua firme. Você começa a posicionar a vida. Amém? Eu faço o que eu quero. Você faz o que você quer. Eu não sigo regras. Você faz o que eu quero. Você faz o que você quer. Mas quando você precisa, você quer que as pessoas que têm que te ajudar estejam seguindo regras. Tipo assim, mas o médico tem que estar lá no plantão quando eu chegar, ele tem que seguir regra. Mas eu posso fazer o que eu quero. Mas quando eu precisar, alguém tem que estar se sacrificando e não fazendo o que quer e obedecendo às regras e no plantão do posto de saúde. Mas ninguém está aqui. Onde está esse serviço médico? Você quer que as pessoas sigam regras e você faz o que você quer. E nós não percebemos a bênção que é quando existe uma estrutura, regras e princípios. Isso dá firmeza, segurança na nossa jornada. Amém? Fé em Deus, princípios de vida, bíblicos na nossa vida, eles nos estabelecem. A maioria das pessoas não sabe o que é certo e errado. E você diz assim, eu sei o que Deus quer. As pessoas estão ali nervosas, será que pode, será que não pode, eu devo, não devo, tem Deus, não tem Deus, você está seguro. A vida com Deus dá uma identidade, dá uma segurança, dá um propósito, ela molda você. Então, o que as pessoas estão querendo? Eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, inclusive com Deus. A hora que eu estou afim, eu leio, quando eu não estou afim. Mas isso é um senso de total... jogado de um lado pelas emoções. Hoje eu estou afim, hoje eu não estou. Hoje
quero, hoje eu não quero, hoje eu estou bravo, hoje eu estou chateado, hoje meu amigo brigou comigo, hoje não tem, hoje o mundo está aqui, hoje tá frio, hoje está quente. Pensa bem, a montanha russa que é viver assim. Mas quando fé entra no nosso coração, eu não me movo pelo que eu sinto, e a minha vida não é vivida pelo que eu enxergo, pelo que eu vejo. Eu tenho um Deus que move e me guia. Amém? Nessa terra. E aí você vê pessoas... Por quê? Porque eles estão apoiados em algo. Estão firmes em algum lugar. Então, o que as pessoas acham que é bom, é uma benção ter princípios, ter regras. E a palavra de Deus diz, quando alguém ouve a minha voz e pratica, você vai construindo algo sobre a rocha. Você vai botando uma estaca. Onde está todo mundo assim, confuso, inseguro, rolando de um lado para o outro, sem se apoiar em nada, você está apoiado. Aí depois, na sua caminhada você apoia mais uma coisa. Aí você começa a construir algo. Paulo fala assim nas cartas dele: vocês dizem que tudo é lícito. Tudo é lícito. Mas ele tem uma lei superior que diz: nem todas convêm. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem todas edificam, nem todas são boas para mim. Ou seja, uma vida de princípios, ele não pega assim, o que eu posso fazer? Qualquer coisa está valendo. Todo mundo faz o que quer, Deus... Não. Ele escolhe uma vida de princípios, porque uma vida de princípios começa a ser boa, edificante, gratificante, e você começa a ter sentido. Tudo é relativo ao nosso redor. Tudo pode, tudo é questionável. Ninguém quer regras, ninguém quer nada. Num mundo que tudo muda, tudo é. Nós temos um Deus imutável. Não há sombra nem variação de mudança. Rocha eterna. O mesmo ontem, hoje e sempre. Você acorda hoje e põe a tua fé em Deus. Daqui 20 mil anos, você acorda e pode botar a tua fé em Deus, que Ele não vai falhar, Ele continua lá, Ele vai estar continuando lá no mesmo lugar. Ou seja, Ele é um referencial eterno que você pode apoiar, e se você estiver em algum lugar onde você volta para o mesmo lugar, Ele vai estar lá, de braços abertos. Amém? A cruz continua valendo, amém? O trono de Deus continua valendo, o sangue continua valendo, e onde você estiver, clama a Deus, você tem um lugar para ir. Você tem um lugar para ir. Então, olha a diferença que é. Você acorda, você está vivendo a vida, mas você sabe, eu tenho um lugar para ir. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu tenho um lugar para ir. Amém. Mas pastor, se acontecer isso, eu tenho um lugar, eu tenho alguém a quem recorrer. E se der um caos aí na frente, amanhã virar um caos assim, eu tenho alguém aonde recorrer. Eu tenho uma casa de meu pai, há muitas moradas, eu tenho um lugar para ir. Amém? Tá, mas se o governo não pagar mais a aposentadoria, eu tenho um lugar para ir. Amém? Aqui eu com certeza sei que eles estão quebrados. Em algum momento eles vão. Mas eu tenho uma rocha que eu posso ir. Mas e se o fulano de tal não estiver mais aí conosco? Amém, sim, eu tenho um lugar onde eu posso ir. Amém. É uma bênção. Fé em Deus. Fé. Quando eu estudava na engenharia, eu fiz algumas cadeiras de engenharia, tinha uma cadeira de materiais. Não sei se alguns engenheiros aqui. Eu não quero falar muita bobagem, né? Porque tem alguns me olhando. Resistência de materiais, a dureza, a maleabilidade, a força, capacidade de transmitir. Olha só, isso é tudo importante para construir pontes, área elétrica, um monte de coisa. Então, pensa bem, uma analogia bem simples. Deus, amém, sólido. O que acontece quando você pega uma palquinha e pega um material, faz 4 furos
e conecta em algo sólido. A força desse material vem para você. É como se você se torna um com essa força aqui. Amém? Porque você se conecta em algo forte. Você está firme em algo forte. Então pensa bem, o que Deus quer? Deus é força. Deus é eterno. Deus é imutável. Deus é inabalável. Amém? Rocha eterna. Inabalável. Quando Ele faz, coloca a tua fé em mim, é como se nós que estamos voando por aí, conecta nele e a força e a segurança, a resistência, a firmeza dele começa a passar para nós. Você começa a se sentir firme. Não por causa de você, porque você está conectado em algo sólido e firme. O que a fé é importante? A fé é que conecta. Quanto mais sólida for a tua fé na capacidade de Deus, mais sentado, alicerçado, arraigado, amém, fundamentado. É como se você põe aquelas estruturas, você faz um furo. Esses dias, ali, aqui para cima, ali, estavam fazendo uma estação de água, tinha uma rocha. Atrasou toda, porque o pessoal da prefeitura avaliou errado. Avaliou errado o terreno. Já achava que estava pondo para construir uma rocha ali. E demoraram um tempo para descobrir como eles iam esmiuçar a rocha, e abrir espaço para poder fazer o negócio deles. E eles estavam dizendo coisa que eles faziam, eles perfuravam a rocha em pontos e jogavam explosivos dentro para esmiuçar por dentro e para depois tentar enfraquecer a estrutura para poder... Você imagina, então, você tem a capacidade, Deus nos chama, a nossa fé é como você penetra até como âncora lá no céu, nas profundezas de Deus pelo Espírito, a nossa fé bem firmada, a força do nosso Deus começa a vir para você. Você está tão sólido, é como se você é um com essa força, essa solidez, essa rocha eterna. E é isso que Deus quer. Deus não quer um parafusinho assim. Lembra, você pega uma estaca e aí fica meio bamba, ele está preso só na... Você tem, ele quer assim, vai estabelecendo, ele vai fundamentando a tua fé até que você se torne um com Deus. E você move junto, você é rígido como Ele. Amém. É uma bênção essa realidade de você andar com Deus que é imutável, que não tem variação, que você bate o vento e chuva e a incerteza, e você está ali, e você sabe que você está conectado em algo sólido. Então a realidade de Deus na nossa vida é que Deus vai ministrando e nós vamos tendo uma clareza, e você vai colocando a tua fé em Deus, e as dúvidas, inseguranças vão tudo indo por água abaixo. E você vai achando um lugar de descanso. Então, esses dias, a primeira coisa um senso de gratidão a Deus. De Deus ter nos alcançado. E a paciência de Deus e a graça de Deus está ministrando conosco continuamente, solidificando a nossa vida, e você olhar, à medida que o mundo vai avançando, de você ter mais paz, você está mais seguro, você está mais solidificado. Amém? Então, qual é a nossa função nessa hora? Amém? Anda mais com Deus, aperta mais uma porquinha, mais um parafuso na tua base ali, solidifica em Deus, mais alguns aspectos. Amém? E você vai começar a ver, você vai ver que o mundo mexe e você nem pisca. Você está ali só. Amém. A conexão entre nós e essa rocha é a nossa fé. Por isso que a nossa fé tem que ser inabalável. No momento que você põe uma porquinha e um parafusinho inadequado, é uma fé que não segura. Amém. Quando vem a aflição, tem que ser um parafusão. Tem que ser
É que nem aquelas máquinas, ela vai sacudir essa máquina, tem que firmar bem. Amém? Tem que achar um lugar sólido, porque ela vai trepidar. Amém? Isso é o que significa. Tenha fé em Deus. Cresça na tua fé, solidifique ela. Amém? Provérbios 18 diz versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe, está seguro. Você, então, estava lembrando esses últimos dias, a bênção que é ter Deus na nossa vida. Ter um livro, a palavra de Deus que você olha e diz assim, eu sei o que fazer, está escrito aqui. Puf. Pastor, eu não sei o que fazer, eu estou confuso, não sei o que fazer, não sei. Eu sei o que fazer, está aqui. Mas eu não gosto, eu não leio, não tenho. Eu disse assim, isso é uma escolha. Se você ler esse livro, você vai estar mais seguro. Você vai saber o que fazer. Ele tem resposta para tudo. Conhecer a Deus. Não é nada mais precioso do que conhecer a Deus. Tudo é secundário. Conhecer a Deus, confiar nele, se apoiar em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Provérbios, não te estribes em você mesmo. Não te apoia em você mesmo. Te apoia em Deus. Não, porque eu sei. Não te apoia em eu sei. Te apoia em o que Deus sabe. Amém? Então, ele diz, bem-aventurado é esse homem que se apoia em Deus e não no seu próprio entendimento. Jogados de um lado para o outro, toda sorte de vento de doutrina, pressão e etc. e tal. Olhar o mundo pelos olhos de Deus, escolher um caminho, ter o teu aroma, o teu sabor. Todo mundo faz, eu não faço. É uma benção isso. Ter uma identidade, estar seguro em quem você é, quem Deus é para você, aonde você está indo. Isso vem de escolher Deus. Você vai gerando uma forma. É uma bênção ter na nossa vida regras, coisas que você faz e coisas que você não faz. É uma bênção isso. Imagina se você não tem regras. Se faz qualquer negócio, você não faz nada, você não sabe bem o que você faz. Isso eu não faço. Isso eu faço. Por quê? Você, Deus, eu creio que esse é o que Deus diz. Aí você tem limites, você tem maneira de... E é impressionante como você fica... Também você não fica jogado para o nada, para um lado, para o outro, para a pressão. Então, só para a gente começar nessa manhã, esse senso de gratidão enorme por ter Deus conosco ao nosso lado. Amém? Nós não podemos perder isso. De ter Deus conosco, ter essa rocha onde nós podemos nos apoiar. Ter um conjunto de regras onde Ele diz, não faz isso, é uma benção. Num mundo que vale tudo, você diz, não, eu não. Tem algo impressionante quando você segue Deus e põe a tua fé em Deus. Uma estrutura começa a surgir. Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 28. É o meu primeiro texto. Eu já falei várias coisas, creio que agora nós vamos indo em direção a... Já avisamos a torre, nós vamos aterrissar daqui um pouco. Então, põe o cinto. Onde todo mundo está dormindo, é aquela hora que a luz acende, assim, estamos nos aproximando da cidade, aí todo mundo acorda, tarará. Não é a hora que vai descer ainda, mas ele já dá o alerta. Então, quem estava dormindo, acorde. Amém. Quem estava no banheiro, volte. Né? É o tempo de voltar do banheiro e
Daqui um pouco ele vai dizer, apertem os cintos, né? O piloto subiu. Daqui um pouco. Gênesis 28. Vocês sabem essa história? Jacó está fugindo de casa, correndo, deu problema com o irmão e família, está perambulando no deserto. Esse termo é interessante porque a maioria das pessoas, ou todas as pessoas que não têm Deus, eles não têm referência, eles estão perambulando por aí. Tentando uma coisa aqui, tentando outra ali, vendo se vai dar certo aqui, estão perambulando. É isso. Num deserto, se virando, cada um por si, terra de ninguém, o mais forte. Amém. E aí, esse homem deita de noite, imagina no meio do deserto, longe da família, fugido da situação, deita e Deus visita ele. Isso é o que toda a humanidade precisa, ter um encontro com Deus. E no versículo 13 diz, perto dele está o Senhor. Essa é uma das primeiras coisas, Deus está perto de nós, amém? É como se Deus vem e quando Ele fala, Ele está ao alcance de alguém que se volte para Ele. É perto, Ele está ali. Então Ele estava sozinho no meio do deserto e Ele teve a experiência de ter um Deus próximo dele. Amém? Um Deus que está perto, um Deus que fala para você pessoalmente. Ele não precisa de intermediário, Ele fala para você. Teu coração arde. Amém. Ele diz, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que estás deitado agora, eu vou te dar. A ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu estou contigo. Vou te guardar por toda a jornada. Onde quer que você for. E eu vou te fazer voltar para essa terra, porque não vou te desamparar até eu cumprir aquilo que te é referido. Puf! Alguém que estava perambulando no deserto tem um rumo. Tem Deus no céu, está perto, fala comigo, diz que não vai me abandonar, vai cuidar de mim, mandou ir para cá, para lá, e vou chegar para lá. Puf! Amém, é uma bênção ter Deus ao nosso redor. E ouvir o que Ele tem a dizer, o plano que Ele tem, o que deve fazer, o que não deve ter feito. Ele dá uma forma, uma identidade, um propósito para a nossa vida. É uma bênção acordar de manhã e ter um rumo. Amém? Eu sei em quem eu creio, Deus está comigo. Tem um lugar para se referir, ter uma coisa a fazer, é uma bênção. E esse é o início da nossa jornada. Quando Deus aparece, e Ele fala para ele, Jacó, eu sou aquele que o teu pai adora, não sou eu. Ele se apresenta para Deus, as coisas começam a clarear. Então você vê esse Deus que você tem uma pessoa que está perambulando pela vida e encontra Deus e diz assim, 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 vai ser assim, eu sou Deus, eu sou aquele que vai fazer isso, Ele vai te guiar, tu é o meu Deus, tu me segue, eu vou te trazer para cá, vem para cá, vai para lá, vou fazer isso na tua vida. Regras, direção, esse é o nosso Deus. Alguém que perambulava agora, e aí ele disse uma frase tremenda, diz, ele despertou do sono. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Saber das coisas é uma bênção. Essa é a razão porque nós estamos aqui, porque a gente não sabe. Pastor, eu não sabia disso. Pois é, Deus está falando para você, é assim que funciona. Deus falou várias coisas, promessas, quem Ele era, o que Ele ia fazer, que Ele ia estar perto, que Ele fala, e Ele diz assim, eu não sabia disso. A ignorância, o povo perece
por falta de saber as coisas. Então, o que aconteceu? Você vê um homem perambulando pelo deserto, teve um encontro com Deus e parou. Agora eu sei, eu não sabia, agora eu estou sabendo. Pura revelação e informação do que está acontecendo, o que ele tinha que fazer, pertinente a ele. Amém? Que bênção. Amém. É uma bênção você ter propósito, você conhecer a Deus. Amém. Pastor, eu não sei o que fazer. Sim, mas a Bíblia diz em tudo dai graça. Então você sabe o que fazer. É uma bênção saber o que fazer nas situações. Amém? A única coisa que eu sei que está na Bíblia é que em tudo a gente deve dar graça, porque Deus é fiel, Ele sempre entra em cena. Então faz isso. Isso é uma grande bênção, você no meio de uma situação saber o que fazer. Amém? E aí você faz isso. Pastor, mas e depois o que vai acontecer? Depois você vai saber o que fazer. Seja fiel no pouco, serve a Deus, anda com Ele, Ele vai revelando as coisas. Então, o que acontece na nossa vida? Nós aprendemos coisas e Deus se revelou a nós já muitas coisas, mas que nós não estamos vivendo. Então, são coisas. É uma jornada com Deus, onde Deus tem um encontro com Deus, com Jacó. E ele disse isso. E, meu irmão, o mundo não sabe o que está acontecendo, não sabe o que vai acontecer, não sabe quem está por trás de tudo isso, não sabe sobre o futuro, não sabe. Ele não sabe, o mundo está perdido. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? E você pode saber também. Amém? Nós precisamos tirar um pó da nossa fé. Eu sei onde estou indo. Então, quem é a pessoa que não está estressada, confusa e ansiosa nesse mundo? É alguém que sabe o que está acontecendo e onde está indo. Conhece seu Deus, teve encontro com Deus. É importante a pregação do Evangelho. Esses momentos são encontros com Deus que nós temos, onde Deus fala conosco, Ele alinha o nosso coração, e agora assim, eu não sabia. Deus está nesse lugar, agora você sabe. Ele te ama, tem um plano para a tua vida. E algumas coisas que você ouviu hoje, você agora já sabe. Baseia a tua vida naquilo que Deus está falando com você. Monta ela, você agora tem algo para se apoiar. Você, põe um parafuso. E à medida que você vai sendo fiel e andando com Deus, Ele vai estruturando a tua vida. E você vai ser menos volátil, menos jogado pelas coisas, porque agora você está estabelecido. Efésios 3 fala isso. Eu oro para que vocês sejam alicerçados, arraigados, fundamentados em Cristo, no amor de Deus. E aí, seguindo, quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, porta do céu. Aí fez aquele coluna, fez aquele marco na vida dele, chamou aquele lugar de Betel, e ele fez um voto. Deus for comigo, me guardar, olha, ele diz, me dê pão para comer e roupa para me vestir. Deus é o meu Deus. Amém. Eu escolhi agora, esse é o meu caminho. Esse Deus de Betel que me apareceu passou a ser minha referência. Não é que você vem na reunião, ouve a voz de Deus, tem um encontro com Deus, agora você vai assim, eu vou dar uma testada agora em outro lugar, ver o que os outros têm a dizer. Vou lá, ver o que o inimigo tem a dizer, o que o mérito tem a dizer. Não. Você tem que escolher o caminho que vai seguir. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Então você acha um lugar que prega a palavra de Deus, que honre a Deus, siga os princípios de Deus e vive isso. Essa é a tua jornada. Amém. Que é a razão porque nós estamos aqui. Então você, você começa a estruturar. Agora você sabe. Antes você não sabia, agora você sabe. Agora você sabe. Então o que acontece? A experiência do encontro com Deus é linda. Mas se você não disser a partir de agora, eu adoro a Deus, esse Deus que falou comigo é o meu Deus e eu vou fazer o que Ele disse. É isso, agora você anda.
Eu vou fazer o que Deus diz. Mas ninguém faz. Mas eu tenho um monte de coisa agora que eu tenho que deixar de fazer para fazer isso. Sim, é isso que vai te dar segurança na tua vida. Você não estava pedindo um rumo, agora Deus está dando um rumo. Aí ele dá o rumo para você assim, não, pastor, eu não sinto que eu devo ir para cá, hoje eu sinto que fazer isso. Bom, então você não quer um rumo. O rumo é esse. Deus nos encontra e dá um norte para nós. Eu já fiquei perdido. Quando não tinha GPS, não tinha esses Google Maps, etc. e tal, esses navegadores, que falam. Você, onde é que é o norte? Você precisa ver, onde é que é o norte? Eu falei assim, tal lugar. O que você faz quando você está perdido? Você tem que achar um referencial. Isso aqui eu sei o que é. Então, quando você está perdido, você diz, uma coisa eu sei, Deus, a cruz é meu referencial. A palavra de Deus, Então, quando você está confuso e perdido, você, olha, tem um referencial aqui, Cristo no meu coração, o sangue de Jesus na minha vida, você ora, igreja, tarará, estou indo. Amém? A razão da nossa estresse, doenças, e problemas e tudo, é a nossa... Estamos nos debatendo porque nós queremos uma liberdade de fazer o que quer. Na hora da situação, eu vou sentir. Eu tenho Espírito Santo, eu vou sentir o que fazer. Não, você não vai sentir nada. Porque nós estamos sendo transformados e você tem ainda dificuldade de saber o que é o Espírito Santo de Deus dentro de você e o que é você querendo. Então você precisa ser exercitado. Então o Espírito Santo dentro de você tem que testificar com o que está escrito aqui. Pastor, eu estou num outro nível. Eu não preciso da Bíblia, eu tenho o Espírito Santo, Deus. Então, vai longe, passa longe de mim. Não, eu não quero. Amém. Não contamina a minha vida. Amém. Isso é a nossa base. O Espírito Santo de Deus trabalha junto com a palavra de Deus. Referência. Não? A modernidade faz você dizer assim, agora eu não preciso mais da Bíblia, eu preciso agora disso, agora eu não preciso mais da igreja, eu não preciso... Não tem, são referências na nossa vida. A palavra de Deus é referência. A cruz sempre vai ser a nossa referência. Os sangues de Cristo. Então, o que nós vemos, a confusão e a consequência da confusão que nós vemos, é fruto de não ter rumo. Então, Deus visita você e o início de uma vida restaurada, bênção, e Deus começar a restaurar, é você conhecer as coisas. Esse é o caminho, anda por ele, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, e você começa a seguir. Então, Jacó chega nesse ponto da sua vida e diz assim, esse vai ser o meu caminho. Amém. Se alguém me propuser alguma coisa melhor, me avisa, mas esse é o meu caminho. Eu vou seguir, eu e a minha casa vamos seguir esse livro e nós vamos seguir esse Deus que me encontrou em Betel. E ele diz, eu tenho uma aliança com ele vai me dar pão, ele vai me sustentar. E eu vou dar o dízimo de tudo que eu ganhar. Nós temos uma aliança, seguimos a vida. Agora, alguém que em algum momento estava perdido e perambulando no deserto, a partir daquele momento eu sei quem eu creio e sei onde eu estou indo. Ele já sabia que ele ia para lá, que ele ia voltar para a terra, que ele ia ver os seus pais, ele ia ser provido, Deus ia dar comida, Deus ia dar pão. E essa base que ele tinha deu capacidade para ele de navegar no meio do caos que ele ia enfrentar, porque agora ele tinha rumo, ele tinha base, ele tinha um norte na vida dele. Amém? É isso que Deus faz para nós. Amém? Não acorda um dia e simplesmente, agora eu vou fazer tudo diferente, pastor, porque eu li no fulano de tal, eu li. Amém? Não funciona assim. Amém? Isso que se chama, coisas na nossa vida são inegociáveis, imutáveis. Elas não mudam, porque Deus não muda. Amém? Amém? Então, agora, nós não precisamos mais ler a Bíblia todo dia. Não precisa, a Bíblia medita dia e noite, medita dia e noite, medita dia e noite, medita dia e noite, está escrito. Não. Você percebe? Nós precisamos, num mundo que tudo muda, descobrir e ter a revelação de que tem coisas que não mudam. E nessa você firma os teus pés.
Porque não dá para botar a tua vida em cima de algo que amanhã não vai ter mais. Isso a moda faz. E esse é o problema do modismo que às vezes enfrenta a igreja, que é a cor do momento, amém. E Deus pode usar certas coisas, mas o que sustenta a nossa vida são aquelas coisas que não mudam. Amém. Amém. Tem coisas que são eternas. Então, é a nossa capacidade, e essa é a grande bênção da nossa vida. Onde Jacó teve esse encontro e disse: Deus, eu não sabia, tu está. Ele teve assim: tu está perto, essa aqui é a casa de Deus. Eu tive um privilégio, eu tive um encontro com Deus. Amém. E a partir de agora, a minha vida mudou. O que ela mudou? Porque eu tive encontro com Deus e agora eu posso falar para os outros que eu tive encontro com Deus, que eu tenho acesso a Deus? Não, porque Ele deu sentido na minha vida, Ele explicou coisas, Ele abriu meus olhos, o que está acontecendo, quem eu sou, para onde tu vai e o que tu tem que fazer. Amém? Eu sei aonde eu estou indo, eu sei de onde eu vim, eu sei quem Deus é e Deus está comigo. Amém? No final da conversa, quando essa luz apagar, Cristo vem em glória e vai me levar para o céu. Enquanto isso, você quer ver a glória de Deus se manifestada, você prega o Evangelho, confia nele, você sabe, você está em paz. Amém? Paulo diz assim: eu não sei o que é melhor, morrer e ir para o céu ou ficar aqui e levar adiante os planos de Deus. Amém? Claro que eu prefiro, é muito melhor, né, estar com Deus. Pensa o que essa pessoa passou. E o que ela está dizendo. Ela está segura. Amém? O viver é Cristo, o morrer é lucro. Amém? Ele está assim, eu estou entre duas. O que é isso? Tudo o que acontece ao redor da vida de Paulo não importa, ele tem Deus. Amém? Ele achou o tesouro. Amém? Ele opera em qualquer território, em qualquer terreno. Graças a Deus. Amém? Confuso, correndo de um lado para o outro, estresse para cá e para lá, fruto de não saber o que fazer e o que está acontecendo. Essa é a bênção da obra da cruz que deu acesso a nós e você poder ouvir o Evangelho. Meu irmão, não menospreza esses momentos na presença de Deus, onde a voz de Deus fala com você. É exatamente o que aconteceu com Jacó. Deus está perto, falou com você, prometeu coisas e você diz: eu não sabia, isso aqui é Deus falando comigo. Ele é pessoal, o objetivo e o coração de Deus é tocar o nosso coração e você chegar ao ponto de dizer assim: que bênção, né, pastor, que fulano de tal ouviu isso, eu estou bem, né? Não, nós não estamos bem, nós precisamos de Deus. Não se ache que você consegue vencer nesse mundo. Amém? E aí você ouve a voz de Deus e diz: eu não sabia disso. Amém? Se Deus, e uma das promessas dele, todas as vezes você diz, provisão é uma promessa de andar com Deus. Pão e roupa. Amém? Pão e roupa. Ele disse: pão e roupa, Deus. Estou contente. Tendo o que comer e o que se vestir, sejamos contentes. Deus quer dar mais, Deus quer dar mais. Esteja feliz, graças a Deus. Mas esteja feliz. Ele é um bom pai e vai cuidar de nós. Então, só para concluir, ele fez uma aliança e disse: aqui está essa aliança que nós fazemos. De tudo que tu me desse, eu vou dar um dízimo. Dízimo é uma aliança que nós temos com Deus. Não é uma brincadeira de dar dinheiro, toma lá, dá cá. É uma aliança que nós temos. É uma aliança que nós temos com Deus de que Ele vai cuidar de nós enquanto nós estivermos. Com Ele, Ele vai cuidar de nós. Amém. É uma aliança. E nós somos lembrados continuamente, trazendo nossos dízimos, nossas ofertas, se Deus vai cuidar de mim. Amém. Amém? O próximo texto que eu queria só conectar, para a gente ir concluindo, é 1 Reis 17.
Estava lembrando aquele cântico, aquele hino. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Amém? Vou seguro, descansando. Amém. Descansando. Estou seguro. Às vezes nós precisamos parar, dar um senso assim, suspirar, assim dizer. É bom ter um lugar, alguém, um Deus que você se apoia, que é mais forte que você. É uma rocha mais alta, mais sólida que nós. Tem muita gente que depende de nós. Mas você não é Deus, você não tem como repor. Então você vai se apoiando em Deus e é uma benção. É uma benção, Deus é uma benção. 1 Reis, nós vamos começar, antes de 1 Reis 17, ler Lucas 4. E o meu ponto é realmente para terminar. E eu queria conectar essa parte onde você está perambulando por aí, não sabendo de onde veio, de onde vai, para onde vai, se veio do macaco, se veio do rinoceronte, quem é. Amém. A pessoa que acha que veio do macaco, ele tem que adorar as árvores, lógico. Amém. Esse negócio do verde está ligado com isso, porque os macacos gostam de pendurar em árvore, então, se você veio do macaco, você tem que pendurar na árvore, é lógico. Então, essa agenda do verde é porque as pessoas... Está tudo ligado, amém. Não pode ser... Amém. Não, o problema é você ter que falar isso, né? Você precisa falar o óbvio, o básico, porque hoje nós vivemos num mundo moderno, onde você questiona tudo. Você questiona o Criador, você questiona a criação, você questiona tudo. É impressionante. Então, a realidade eu queria que você entendesse essa primeira parte, para entender a confusão que existe no mundo e a confusão que muitas vezes acontece na nossa vida, é porque você não está seguindo certas referências, não está estabelecido. Amém? Tem coisas que eu faço, tem coisas que eu não faço. E é isso que define a minha segurança e a minha firmeza. Amém? Eu tenho regras, eu tenho algo que me baliza, que eu tenho referência, que eu me apoio, que eu sei. Eu tenho um Deus no mundo que é um caos. É uma bênção ter Deus, ter princípios, ter um lugar onde ir. Amém? Lucas 4 é o texto onde Jesus está chegando e começando o seu ministério. Parte do início, ele diz que ele senta na sinagoga, abre o livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para trazer cura, restauração, abrir os olhos aos cegos, restaurar a saúde, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha o livro, começa a ministrar e a falar, e as famílias, os familiares dele dizem assim: isso aí não é Jesus? O que ele é? Eles questionaram a divindade dele como sendo filho de Deus. E a Bíblia fala, ele não pôde fazer ali muitos milagres, porque as pessoas eram incrédulas. Incredulidade não é só você dizer assim: eu não creio, eu sou ateu. É debochar, não levar a sério, a desprezar. Dali não pode sair nada. Os irmãos dele vivem entre nós, né? Fé é algo de coração. Se Deus fala com você, o teu coração aquece, o Espírito ministra. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endurece o coração. Responde.
E aí eles rejeitaram a pregação de Jesus. Então, olha o que ele disse. Versículo 20, todos lhe davam testemunho, se maravilhavam da palavra de graça. Então, olha só, eles se maravilhavam do que estava saindo. Eles reconheceram Deus em ação. Mas depois eles se ofenderam. Mas esse aí não é o filho do carpinteiro. E aí anulou o poder de Deus. Se ofenderam com o vaso. Eles discerniram a graça. Eles viram, está escrito. Eles se maravilhavam com a palavra que estava saindo deles. E aí eles olharam para quem estava falando. Mas isso aí não pode ser. E bloqueia. E Deus não pode fazer o milagre, por quê? Fé. Ele foi rejeitado na sua pregação. Essa é a nossa parte agora. E aí Jesus então conta. De fato, ele, na verdade, sem dúvida, ele diz assim, não é esse o filho de José? Ele diz, sem dúvida, vocês vão me citar esse provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, nós queremos ver também aqui. Se tu é o cara, faz. E prosseguiu, de fato vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Por quê? Porque a pessoa olha a vida e a familiaridade e a naturalidade do vaso, ele ofusca a divindade da pregação. Essa é a razão que a palavra de Deus diz, eu não ando pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, e nem pela análise natural. Eu ando pela fé, eu vejo Deus em ação. Eu consigo passar por cima dos meus sentimentos, da minha visão natural e enxergar Deus em ação. Eles não conseguiram. Eles não conseguiram. E aí Jesus diz, na verdade, e aí Jesus dá esse exemplo, na verdade, haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome na terra. Olha o exemplo que ele dá para esse povo. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta. Ele está dizendo assim, num dos momentos de caos da humanidade, o que significou, num momento de caos, o que significou a resposta e a intervenção divina foi um coração pronto a receber o divino. Isso é o que vale. É isso que vale nessa hora. Você ser capaz de passar por cima. Nós não andamos pelo que nós sentimos. Nós não somos movidos pelo que nós estamos sentindo nesse corpo natural. Pastor, eu quero sentir, eu não estou sentindo que isso é de Deus. Deus está dizendo para você com clareza. O Espírito Santo está testificando no teu coração, mas o teu sentimento está no meio do caminho, a tua carne está brigando. Pastor, eu não estou enxergando, eu quero ver primeiro para crer. Ele falou assim, não, nós não movemos pelo que nós vemos, nós movemos pela fé. Deus está despertando em nós uma nova maneira de viver nessa terra. Você não pode mover pelo que você está sentindo, pelo teu sentimento, nem pela tua visão natural. Você vai ter que viver pela palavra que sai da boca de Deus. É um treinamento para nós. Amém? Então, é uma bênção enorme ter Deus conosco, sólida, rocha eterna, ter um referencial. Mas você vai ter que viver assim para desfrutar dessa solidez e dessa bênção que é. Amém? Essa é a parte desafiadora para nós. Praticar a nossa fé no dia da pressão. Onde você diz assim, Deus, tu disse que não ia me abandonar e quando eu estivesse no aperto intervir. Mas eu não sinto, eu não enxergo solução e eu não creio, Deus. E aí você pragueja, faz o que quer e vai buscar uma outra solução. Ou você diz assim, Deus, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir, Deus. Eu já testei tudo para ir. Não tem nenhuma rocha, nem nada firme ao meu redor. Se eu viro para o lado, eu olho,
é areia movediça. Eu olho para o outro, eu assim. Amém? Eu olho para o outro. Não tem para onde ir, Deus. Eu e a minha casa vamos nos apoiar em Ti. Então, se é para louvar a Deus em todo o tempo, louvor em todo o tempo vai ser à minha disposição. Me ajuda nessa jornada, Deus, a viver e andar no Espírito e andar pela fé. Essa agora, então, é a prática da nossa vida. E é o meu ponto, então, 1 Reis 17, para nós irmos concluindo, vocês já devem estar aí, é a história, eu não vou ler toda a história, mas é a história que Jesus faz referência, 3 anos e meio de grande fome e caos. E nós vimos na história de Jacó, você pode usar a história de Jacó como testemunho para você, onde Deus diz assim, que você andar comigo, comida e roupa não vão faltar. Parte do encontro de Deus com Jacó, o resultado é, eu vou sustentar vocês nessa jornada, vocês vão escolher andar comigo, eu vou cuidar de vocês. Jesus diz, não anda ansioso como vai comer ou vestir, busca o reino, no momento que vocês estiverem envolvidos em viver a vida do reino e a regra do reino e seguir esses conceitos, vocês vão estar cobertos, comida e roupa. Então você vê isso ao longo da história. Provisão. Provisão está na voz de Deus. Provisão está na voz de Deus, está em ouvir a voz de Deus. Então nós estamos aprendendo a não nos movermos pelo que nós sentimos, pelas notícias, pelo que todo mundo fala ao teu redor, pelo que teus olhos estão vendo, pelas tuas deduções lógicas, porque você diz assim, mas eu sou culpado de ter trazido a minha empresa até aqui, ou eu conduzi mal minhas finanças, e agora eu estou colhendo. Tudo isso você tem que deixar de lado e ouvir assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É pela graça. E para ser pela graça tem que ser pela fé, não pode ser porque você se apoiou. Eu sou uma pessoa extremamente expert em finanças, orçamento, investimento, e é por isso que eu posso confiar que Deus vai me cobrir amanhã. Eu não entro em dívida, eu não faço nada, faço tudo certo. Eu disse, não é com base na tua justiça, é com base na graça de Deus, na aliança que você tem em Deus. É lógico que você tem que ser sábio na aplicação do que você tem, mas é com base na fé que Deus diz que Ele vai prover para você. Amém? Deus vai prover por você por causa da tua fé, não porque você é expert em finanças. Deus vai prover para você, não porque você administra muito bem o teu negócio. Mas pastor, então eu posso viver e administrar de qualquer jeito? Você que sabe. Você acha que isso vai honrar a Deus? Não, então faz o melhor que você pode para Deus. É tão simples, a gente quer achar uma brecha para fazer o que quer. Não. Eu tenho o maior desejo de fazer o melhor para Deus com a minha empresa. Mas nós somos limitados. Nós só temos volta e meia. O meu conselho sempre vai ser assim, o que eu faço nessa situação? O meu conselho, faz o melhor que tu pode dentro do que tu tem na mão. E confia que Deus vai intervir. Mas Deus, o que eu tenho não é o suficiente. Esse é o ponto, por isso que nós andamos com Deus. Amém? Nós precisamos praticar esse descanso de saber, é exatamente porque nós não temos condições, nós não fizemos tudo certo até aqui. Amém? Eu não fiz tudo certo até aqui. Foi a graça de Deus que me sustentou até aqui. E nesse projeto e nesse processo de chegar até aqui, nessa jornada, é uma jornada de aprendizado e um desejo de fazer sempre o certo e o melhor, e você vai se arrependendo, sendo transformado e melhorando a cada dia. Mas é com base no amor de Deus e na graça de Deus que nós vivemos. Amém? É porque Deus te ama que Ele vai cuidar de você nessa semana. Não porque você fez tudo certo ontem. Você tem que se apoiar na coisa certa, e é importante
Por que que se você se apoia não te estriba no teu próprio sentimento, na tua própria lógica, na tua própria justiça, no teu curso superior, nos teus graus, naquilo que você ganhou, diploma e pós-graduação, não te apoia nisso, te apoia a razão por que você vai chegar a Deus, e você não vai chegar a Deus e dizer assim, Deus, olha só, Deus, eu estou livre de dívida, eu dou o dízimo, eu faço tudo certo, tu tem que me abençoar. Ele falou assim, não, Deus, eu conto com a tua graça essa semana, Deus. Amém. Você precisa treinar isso, jamais chegue num ponto onde você vai diante de Deus com base na tua justiça. Você, Deus, tu há de convir, né, Deus, eu estou bom, né? Estou grande, né? Olha o que eu fiz, olha a minha empresa, Deus. Tirei do caos e olha onde é que eu estou. Olha a minha família, meus filhos, olha que bênção, olha o que eu fiz, eduquei meus filhos, são top de linha. Eu falei, posso te dar uma dica? Né? Deus olha e diz assim, sabe aquela situação que aconteceu, que eu estava quase desistindo? Pois é, eu estava lá te ajudando. Foi eu que te guardei lá. Nós estamos continuamente arrotando grosso, tentando puxar a brasinha para o nosso fogo, dizendo que nós estamos até aqui porque nós somos. Porque nós somos o filho preferido de Deus. Deus, os outros precisam de uma mão, né? Nós somos bons, né, Deus? Eu e tu fazemos um bom par, né, Deus? Ó Deus, como eu sou justo, né? E aí Jesus faz essa comparação e diz assim, aquele lá desceu do jeito que veio. Mas o publicano que disse, Senhor, se propício a mim. Então, dica para você nessa semana. Deus, eu estou confiando no teu amor, Deus, essa semana. Amém? Na tua graça, no teu amor, na tua capacidade, na tua obra. Eu, extremamente limitado, Deus. Por melhor que eu tenha feito tudo, e por pior que eu tenha feito tudo, Deus, eu considero tudo como refúgio. O que eu realmente quero, Deus, é que tu cuide de mim nessa semana. Mas daí Deus diz assim, mas daí tu não vai poder arrotar grosso que tu é e faz, que tu conquista, que tu criou. Não tem problema, Deus, toda a glória para ti. Amém. A vida é muito mais tranquila quando Deus cuida de nós e você dá glória a Deus. E nesse meio do caminho que você faz, você busca o reino. Você quer fazer o melhor a Deus. Sabe por quê? Porque você é grato, porque Deus cuida de você. Você sofre a perda, você tenta aprender, você ajusta, você quer honrar a Deus como um bom filho. Mas a razão por que Ele vai te abençoar e vai cuidar de ti é puro amor que Ele tem por você. Só. Mas pastor, e aqueles corações, porque Ele semeia, porque Ele creu e semeou? Não. O que esse coração fez? Ele creu na palavra do reino. É isso que ele fez. Fé. Nós vivemos pela fé. Então, é importante essa nossa jornada, porque esses ensinamentos precisam ser ajustados na nossa vida, para que a nossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, Paulo fala. Quando você se vê chegando a Deus dizendo, eu tenho direito, Deus, porque eu fiz isso, ou eu não tenho direito porque eu não fiz isso, você está se apoiando e indo até Deus com base no que você pode e o que você não pode. E Deus disse, não. Eu posso. E eu quero abençoar. Confia em mim. Eu sou indigno, Deus, de tudo. Sim. Não tem como pagar a salvação, não tem como pagar a provisão, não tem como pagar a cura, não tem como pagar a paz, não tem como pagar, não existe a possibilidade de o ser humano pagar um centavo por o que veio do céu de presente para nós. Não tem como pagar. Não tem como pagar. Então relaxa, descansa. Essa é a paz que vem de descansar de que Deus vai cuidar de nós amanhã.
É onde o estresse do dia de amanhã vão sucumbindo à grandeza de Deus e ao amor de Deus. O perfeito amor de Deus lança o medo fora, rompe com todas. E você diz assim: graças a Deus que eu tenho Deus comigo. Graças a Deus. Graças a Deus que eu tenho Deus comigo. Que amanhã, quando eu acordar, Ele vai estar lá, rocha eterna. Ele vai estar lá, eu posso acordar, Ele vai estar lá. Ele prometeu nunca me deixar, Ele vai estar lá, amém. Sim, mas se Ele não tiver, Ele prometeu, Ele vai estar lá, amém. Tá, mas quando bater o cobrador, Ele vai estar ali, Ele vai estar ali, Ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito ali naquela situação. Tá? E essa situação, quando o médico diz que Ele vai estar ali. Amém? Ele vai estar ali. Esse é o exercício da nossa vida. Depois que você encontra Deus, você começa uma jornada que você tem que crer nesse Deus. Porque não faz sentido você receber todas as boas novas do que Deus é e fez e quer fazer na tua vida e depois você seguir outro caminho. Esse é o teste da tua fé. Agora você vai confiar nesse Deus que disse: eu jamais vou te deixar, jamais vou te deixar. Eu não vou te deixar. Ninguém que põe a sua confiança em Deus vai passar vergonha na terra. Ninguém que tenha colocado a sua fé em Deus vai ser envergonhado. Ninguém. Ninguém. Então a nossa prática de vida tem a ver com esse ajuste que eu queria fazer. Ele é a rocha eterna, Ele é imutável, e você tem que treinar essa fé nele. Você treina a tua fé nas virtudes dele, não nas tuas virtudes. Fé é uma confiança em Deus, não em ti mesmo. Na sabedoria de Deus, na força de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus, tudo que é dele. É nele que você... Amém. Então, o que eu tenho visto na minha jornada é que nós somos chamados nós somos testados. Desertos na nossa vida, momentos que nem o povo de Israel passou, passando de uma fase da nossa vida para outra, momentos onde às vezes nós estamos bem, mas a família não está, ou o negócio não está, você está. Momentos de transição como esse, desertos, crises como essa que Elias passou, 3 anos e 6 meses, são oportunidades que nós temos de ajustar a nossa confiança em Deus. Para jamais chegar a um ponto onde você diz: Deus, tu sabe, né, que um pouquinho do que eu tenho fui eu, né, Deus? Tu sabe que alguma glória a gente pode dar uma divididinha, né, Deus? Parece piada, mas as pessoas querem ser apalpadas e assim: mas tu fez um bom trabalho também. Não, Deus fez um bom trabalho. Amém. Deus fez um bom trabalho. E você também fez um bom trabalho por ter confiado em Deus. Amém. Parabéns. Amém. Ótimo trabalho. Porque Deus achou um coração. Amém. Então, você está nesse período de fome. Amém. Eu disse, deu problema no teto, eu tive que dar uma volta. Amém. O avião não tinha teto na cidade, ele teve que ir para uma cidade vizinha e vai aterrissar. Mais 2 minutos. Não resiste a esses momentos que você está vivendo. Olha para esse momento e pede para Deus: Deus, eu queria enxergar esse momento que eu estou vivendo com a tua ótica. O que tu quer me ensinar, o que tu quer falar. Amém. Esse ciclo, essa situação, me ensina a enxergar da tua ótica. E você começa então a operar, e aí cada vez que alguém se volta para Deus, Deus vai entrar em cena. E o ponto que eu queria destacar nesse texto é que a palavra de Deus veio para Elias e disse: vai. Lembra
Grande crise, grande seca. Vai para o ribeiro, para o lado oriente, esconde-te junto à corrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente. Ali eu ordenei aos corvos, que ali te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se. Então, você vê a obediência na voz de Deus. Retirou-se, habitou junto à corrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Então, amém. Eu estou realmente terminando essas duas coisas que eu queria falar. Pão e carne. Meu irmão, pão e carne no deserto, numa crise mundial. Crise mundial. Não tem comida, não tem bebida. Nós sabemos que ele foi enviado para a viúva que estava fazendo a última refeição e ia morrer. Crise, problema sério. E no meio dessa crise, grande, enorme, tem alguém comendo pão e carne e bebendo água. Amém. Melhor que a água que nós compramos, porque a água que Deus disse, eu vou botar uma água. Aquela água ali é boa, eu garanto, foi Deus que ordenou aquela água. Amém. Filtro celestial, tinha anjo ali trabalhando com filtro ali, ele estava bebendo da torrente. E corvos mandando pão e água. Amém. Pão e carne. Amém. Big Mac, né? O cheeseburger, né? Vulgo cheeseburger. Amém. De manhã e de noite. Como você age no meio de uma crise, você não tem solução para o dia de amanhã e Deus te dá pão e carne. Qual é a tua capacidade de desfrutar dessa refeição no meio do caos? É um pouco desafiador para nós. E a minha palavra nessa manhã tem a ver que nós temos enfatizado que nós precisamos semear pela fé, mas eu queria dizer, nós precisamos comer pela fé também. Isso se chama viver pela fé, porque nós estamos estressados com o dia de amanhã. Eu preciso semear, porque é pela fé, porque Deus vai me dar, e nós não estamos comendo pela fé, coisas que Deus tem nos dado para desfrutar no dia de hoje. Nós estamos sempre com a cabeça no dia de amanhã. Nós estamos crendo, pastor, estamos crendo para o dia de amanhã, crendo para o dia de amanhã, crendo para o dia de amanhã. Come a tua comida que eu te dei. Desfruta da tua família, desfruta desse período, desfruta dessa refeição. Mas Deus, eu me sinto culpado, porque eu estou comendo um banquete e amanhã eu não tenho como pagar a comida de amanhã. Eu estou comendo um banquete hoje, mas eu não tenho como. Eu me sinto culpado porque é constrangedor, eu devia estar comendo uma meia refeição hoje, poupando para poder amanhã ter Deus. Mas eu estou te dando pão, carne, no meio do deserto. Desfruta, come, o quanto quiser. Maná à vontade. Vive o teu dia pela fé. Amanhã trará os seus... Essa é a importância de você andar com Deus, porque você precisa discernir no teu dia, na tua caminhada com Deus, que Deus assim, esse é um dia de aproveitar, aproveita, descansa, é um dia de renovo, amém, aproveita. Senão, não pode ser Deus, eu estou no meio de um caos, Deus. Não, aproveita. Não pode ser Deus. Aproveita esse tempo que eu dei para ti. Deus está vendo o momento que nós estamos numa crise mundial, Deus. Não, aproveita. Que crise? Ele olha para ti e diz, que crise? Que crise? Não, a crise mundial, tu não ficou sabendo. Tu não ficou sabendo que deu pandemia, todo mundo está quebrando, que não sei o quê, que fulano é isso, que os governos estão gastando mais, que a inflação é isso, que a concorrência está pegando, que as pessoas não sei o que. Não estou sabendo. Aqui na minha área de ação, se está tudo bem, tudo está bem, amém? Tudo está
Tudo está na paz, amém? Tem bastante provisão, tem o que for necessário, amém? Que crise! Deus vai olhar para nós, que crise! A Bíblia fala que Jesus, nesse meio, ele disse, Deus enviou o profeta para aquela viúva. Por que ele enviou? Porque ele tinha fé naquela viúva. Porque o assunto é fé. Tinha alguém que ia acolher o profeta. Então ele mandou lá. Deus está enviando a sua provisão para você. Ou é o corvo, ou é o profeta, o que for. Deus vai enviar para você. O que ele precisa é saber que tem fé no teu coração, que você vai receber o profeta e a instrução do profeta. E aí, seca a fonte. E agora, Deus, tu sempre me abandona, me deixa no caos. Meu filho, eu te sustentei com água e cheeseburger de manhã e de noite. Alguma vez faltou comida? Ele disse para os discípulos, alguma vez faltou alguma coisa? Eu mandei você sem nada, não leva nada. Alguma vez faltou? Não faltou nada. Então, os discípulos não tinham INSS, não tinham carteira assinada, não tinham nada. Eles eram discípulos de Jesus. Alguma vez eu mandei vocês, alguma vez faltou alguma coisa? Não faltou nada. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Amém. Com base em que você pode confiar? No amor de Deus que Ele tem em você. Ele te ama muito. Amém? Ele é um bom Pai. Termina a coisa. Quando terminar, vai ter outra coisa para você. Quando terminar, vai ter outra solução. Aí Deus disse, agora vai lá para uma viúva que eu ordenei ela. Deus ordenou. E eu queria que você saísse desse lugar, nessa manhã. Com esse coração. Não existe a possibilidade de você viver sem Deus nesse mundo. Não existe. Amém? Renova a tua aliança, a tua fé. Faz que nem Jacó fez. Deus, graças a Deus que eu vim na igreja hoje. Graças a Deus. Deus falou comigo. Ele está perto. Ele me deu a dica, ajustou meu coração. Aliança, Deus. Não posso perder isso. Vamos fazer uma aliança, Deus. Eu vou te servir. Tu vai ficar comigo, eu vou fazer uma aliança com Deus. Amarra a tua fé no teu coração. Diz assim, eu tenho uma aliança com Deus. A palavra de Deus foi tão profunda no meu coração que nós amarramos. Eu casei com Deus de novo hoje. É isso que significa. Até que a morte nos separe. Eu tenho uma aliança contigo. Deus, tu me guarda, eu te guardo. Esse é o coração, Cristo e a igreja. É isso que nós estamos falando. Você tem um encontro com Deus. Deus, eu fui renovado pelo teu amor, Deus. Que bênção. Essa é uma bênção, porque casamento é um grande referencial para nós. Fala de aliança, fala de proteção, fala do cuidado de Deus. Deus diz assim, eu vou cuidar de ti. Deus, casamos hoje de novo. Deus, graças a Deus. Deus vai cuidar de mim. E aí você não vive sem Deus. É muito complicado. Agora, confia nessa aliança que você tem. Que quando faltar alguma coisa, seca uma fonte, vai vir a outra. Mais fácil dizer do que praticar. Essa é, talvez, o grande teste e ensinamento, e eu desejo que Deus quer que Deus quer nos ensinar nesse momento. Confiar nele para sustento, para saúde, para sabedoria, para direção, para provisão, para força. Ele é a fonte da nossa vida. Aproveita esse momento. Se você está vivendo num período de mais abundância ou um período de mais escassez, não importa. Aproveita esse momento para desenvolver a tua fé e dizer assim, Deus, eu sei que eu tenho um monte de coisa que Deus me abençoou até aqui, mas eu tenho que viver hoje pela fé. Então, os passos que eu vou dar não tem nada a ver com o dinheiro que eu tenho. Essa é a beleza de quem vive pela fé, mesmo quando tem fartura. É você dizer assim,
considero tudo como bênção, graças a Deus. Mas, Deus, eu quero ouvir a tua voz hoje. Eu quero dar passos de fé. Mas, pastor, esse passo vai ser muito grande, inclusive para mim, que eu tenho uma certa reserva. É a única maneira de nós fazermos o que Deus tem é andar pela fé. Então eu desafio os irmãos, primeiro, a comerem pela fé também. Amém. Se alegrem no dia que Deus fez. Amém. Curtam a bênção de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus, mesmo que ele seja estranho, que você tem um desafio pela frente, e ele diz assim, descansa. Como você vai saber? Anda com ele. Ele vai dizer assim, aproveita o teu dia. E saia desse lugar com a seguinte certeza. Se você resolver andar com Deus, Deus ordenou nesse caminho os pit stops. Estão aí na frente. Mas eu quero ver. Não, vai ter quando chegar lá. É no caminho de andar com Deus que você vai ver o açougue, o posto de gasolina, o médico, a provisão aqui. É na jornada. Pastor, eu preciso ter certeza que quando eu chegar lá vai ter. Não, anda comigo pela fé. Trilhe essa jornada de confiança, que eu vou fazer com que no caminho de fé, quando você precisar, a provisão vai chegar. Amém? Amém. Não vive pelas notícias do jornal, não vive pelo conselho dos teus melhores amigos, não vive pelo sindicato da tua profissão, não vive pelo que os patrões estão dizendo, não vive pelos governantes, pelas ONGs, pelos vizinhos e pelo grupo de WhatsApp. Vive pela voz de Deus a cada dia. E tudo vai dar certo. Seja um expert. O que você faz da vida? Eu sou um expert na voz de Deus. Eu ouço, eu amadureci ao ponto, antes eu tinha, mas eu fui treinado e exercitado a ouvir o que Deus fala, e fala assim, e nesse contexto, Ele vai dar pão para quem precisa comer e semente. Continua semeando, continua vivendo pela fé, continua plantando, mas come pela fé também. Amém? Sabendo que nessa jornada de fé, Deus vai intervir, Ele vai chegar. E com surpresas, Ele tem boas surpresas pela frente.